Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 18 apresenta ensinamentos de Jesus sobre perseverança na oração, humildade e dependência de Deus. O capítulo reúne parábolas e encontros marcantes que ressaltam o valor da fé sincera, do arrependimento e da confiança no Senhor como caminho para experimentar a verdadeira justiça e a salvação. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 18 do livro de Lucas da Bíblia. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. 2 dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. 3 havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. 4 E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. 5 Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me importune muito. 6 Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. 7 Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. 8 Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. 9 Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 10 Dois homens subiram ao templo, para orar, um, fariseu, e o outro, publicano. 11 O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. 12 Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13 O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 14 Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças. 15 E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. 16 Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. 17 Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 18 de forma didática, clara, organizada e prática, para que a mensagem fique fácil de compreender e aplicar. Este capítulo gira em torno de 4 grandes temas centrais. 1 Perseverança na oração. 2 Humildade diante de Deus. 3 Verdadeiro valor espiritual. 4 Fé que gera transformação. Primeiro, a parábola do juiz iníquo, perseverança na oração, versículos 1-8. A história. 1 juiz injusto. 2 Uma viúva persistente. 3 Ela insiste até ser atendida. Jesus usa esse contraste para ensinar, nunca desistir de orar. Lição principal. Se um juiz injusto atendeu por insistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, atenderá seus filhos. Pergunta final de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Isso nos leva a refletir, ainda estaremos orando, confiando e perseverando? Segundo, o fariseu e o cobrador de impostos, humildade, versículos 9 e 14.
Fariseu. 1. Orgulhoso. 2. Se achava melhor que os outros. 3. Confiava em suas obras. Publicano. Cobrador de impostos. 1. Humilde. 2. Reconhece seu pecado. 3. Pede misericórdia. Ensinamento central. Deus rejeita o orgulho religioso e honra o coração humilde. Não é aparência espiritual que salva, mas arrependimento sincero. Terceiro, Jesus abençoa as crianças. Simplicidade da fé, versículos 15 e 17. Jesus diz: quem não receber o reino como criança, não entrará nele. O que isso significa? 1. Simplicidade. 2. Confiança. 3. Dependência. 4. Pureza de coração. A fé verdadeira não é complicada, é simples e sincera. Voltamos a ler. O jovem rico. 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? 19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. 21. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. 22. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. 23. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. 24. Vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 26. E os que ouviram isto disseram: logo quem pode salvar-se? 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. 29. Ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus. 30. E não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Jesus anuncia sua morte e ressurreição. 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. 32. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. 33. Havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. 34. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. O cego de Jericó. 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. 36. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. 37. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. 38. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e, chegando ele, perguntou-lhe. 41. Dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. 42. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. 43. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. O jovem rico. O perigo do apego às riquezas. Versículos 18 e 30. O problema não era o dinheiro. O problema era o coração preso ao dinheiro. Jesus revela o ídolo oculto. Quando Jesus pede que ele venda tudo, revela aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. Grande ensinamento. Não é errado ter bens. Errado é os bens nos terem. 5. Jesus anuncia sua morte e ressurreição. Versículos 31 e 34. Jesus explica claramente. 1. Sofrimento. 2. Morte. 3. Ressurreição. Mostra que o plano da salvação estava sendo cumprido. 6. O cego de Jericó, fé perseverante. Versículos 35 e 43. O clamor persistente. Mesmo repreendido, o cego,
gritou ainda mais. Ele não deixou ninguém calar sua fé. Resultado: tua fé te salvou. Fé mais perseverança, milagre mais transformação. Mensagem central de Lucas 18. Deus honra a oração persistente, o coração humilde, a fé simples e a entrega verdadeira. Lições práticas. Primeira, persevere em oração. Segunda, seja humilde diante de Deus. Terceira, confie como uma criança. Quarta, não se prenda ao dinheiro. Quinta, clame sem desistir. Em resumo simples, Lucas 18 nos ensina a viver uma fé viva, humilde, perseverante e totalmente dependente de Deus. Agora vamos à explicação de Lucas 18. Continua o tema do capítulo anterior: como viver como cidadão do reino de Deus e quem realmente está preparado para a salvação. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática, e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. O capítulo contrasta com orgulho versus humildade, autossuficiência versus dependência de Deus, riqueza terrena versus tesouro eterno. Primeiro, a parábola do juiz iníquo, versículos 1-8. Tema: orar sempre, sem desanimar. A viúva representa alguém fraco, sem poder social, mas persistente. O juiz representa alguém injusto e indiferente. Ele atende não por bondade, mas por insistência da viúva. O argumento de Jesus é por contraste. Se um juiz injusto cede à insistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, atenderá seus filhos. Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Aqui justiça significa defesa, livramento, intervenção contra o mal. Ligação com o Antigo Testamento. Êxodo 22:22-23, Deus ouve o clamor da viúva. Salmo 34:17, os justos clamam e o Senhor ouve. Isaías 62:6-7, vigias que não se calam dia e noite. Mensagem: a demora de Deus não é descaso, é parte do seu plano. A fé verdadeira persevera em oração. Segundo fariseu e publicano. Versículos 9-14. Dois tipos de oração. Um fariseu, confiante em si, publicano, cobrador de impostos, reconhece ser pecador. 2 fariseu, lista méritos, publicano, cobrador de impostos, pede misericórdia. 3 fariseu, se compara aos outros, publicano, cobrador de impostos, se humilha diante de Deus. 4 fariseu, religioso exteriormente, publicano, cobrador de impostos, quebrantado interiormente. O fariseu não fala com Deus, ele se elogia diante de Deus. O publicano nem levanta os olhos. Sua oração é curta e profunda: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz que este foi justificado, não o fariseu. Ligação com o Antigo Testamento. Salmo 51:17. Coração quebrantado Deus não despreza. Provérbios 16:18. Orgulho precede a queda. Isaías 66:2. Deus olha para o humilde e contrito. Mensagem: Deus aceita o humilde arrependido, não o orgulhoso religioso. Primeiro, Jesus e as crianças. Versículos 15-17. Na cultura da época, crianças tinham pouco valor social. Jesus as usa como modelo espiritual. Quem não receber o reino como menino, não entrará. Isso significa 1. Dependência 2. Confiança simples 3. Humildade 4. Ausência de mérito próprio. Eco do Antigo Testamento. Salmo 131:2. Alma como criança desmamada. Deuteronômio 1:39. Crianças vistas como dependentes de Deus. Quarto, o jovem rico. Versículos 18-30. O homem moral, mas preso às riquezas. Ele conhecia e praticava mandamentos. Êxodo 20. Mas seu coração estava no dinheiro. Jesus expõe isso pedindo: vende tudo e segue-me. Não era uma regra para todos, mas o teste do coração dele. Ele sai triste, preferiu seus bens a Cristo. Camelo pelo fundo de uma agulha. Imagem de impossibilidade humana. Os discípulos se espantam porque riqueza era vista como sinal de bênção divina. Deuteronômio 28. Jesus corrige: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Salvação não é mérito, é graça. Ligações com o Antigo Testamento. Deuteronômio 8:17-18.
Cuidado para não confiar nas riquezas. Provérbios 11:4. Riquezas não livram no dia da ira. Recompensa do discipulado. Quem deixa algo por causa do reino, recebe bênçãos espirituais agora. Vida eterna no futuro. Não é troca comercial, é nova família, novo propósito, nova vida. Quinto, Jesus anuncia sua morte. Versículos 31-34. Jesus afirma que tudo está nos profetas. Profecias do Antigo Testamento que se cumprem. Isaías 53, servo sofredor. Salmo 22, sofrimento do justo. Zacarias 12 de outubro, olharão para aquele que traspassaram. Os discípulos não entendem porque ainda esperavam um Messias político. Sexto, o cego de Jericó, versículos 35-43. O cego chama Jesus de Filho de Davi. Título messiânico ligado à promessa de 2 Samuel 7, rei descendente de Davi. Mesmo sendo repreendido, ele insiste, como a viúva da primeira parábola. Jesus pergunta: que queres que te faça? Resposta simples e direta: que eu veja, a tua fé te salvou. Ele recebe visão física e passa a seguir Jesus, mostrando fé verdadeira. Ligações com o Antigo Testamento. Isaías 35:5, os olhos dos cegos se abrirão. Isaías 42:6-7, o Messias traria luz aos cegos. Esse milagre é um sinal messiânico. Mensagem central de Lucas 18. Lucas 18 ensina que entram no reino. Primeiro, os que perseveram em oração. Segundo, os humildes que reconhecem o pecado. Terceiro, os que dependem de Deus como crianças. Quarto, os que colocam Cristo acima das riquezas. Quinto, os que têm fé persistente como o cego. Ficam de fora. Orgulhosos religiosos. Autossuficientes. Apegados aos bens. Os que confiam na própria justiça. Resumo em uma frase. Lucas 18 mostra que o reino de Deus pertence aos humildes, perseverantes e dependentes de Deus, não aos autoconfiantes ou apegados às riquezas, e revela que Jesus é o Messias prometido que veio para salvar pela fé. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!